Boa noite, pessoal. Testando só o som, o áudio aqui também, para que vocês possam escutar bem. Se puderem me dar um feedback, se estão conseguindo escutar, eu agradeço. Eu deixei aberto ali o chat, então quem puder dar um alôzinho ali pelo chat, por gentileza, me dá um Não, a gente está feedback. ouvindo bem aqui, graças a Deus. Como é que é? Tá dando para ouvir direitinho, graças a Deus. Tá ótimo o áudio. Ah, tá bom. O teu áudio tá liberado aqui, Felipe? Deixa eu ver aqui. O de todos ou não? Tudo perfeito aqui também, Vitor. Ah, então tá. Beleza. Ok, bom, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Sejam muito bem-vindos, estou muito feliz com esse momento. Eu já passei por muitos momentos de lives e aulas, mas já fazia um tempo que eu não fazia as lives, e nesse modelo do Google Meet aqui está sendo uma novidade para mim. Então, se tivermos alguma dificuldade técnica aí, já peço desculpas de antemão, mas é para dar tudo certinho. Me deem feedbacks sempre que possível, ou seja, perguntem, interajam também aqui pelas mensagens. Aí sejam muito bem-vindos, né? Jessy, Ricardo, Felipe, Diogo, Daniel, Rafaela, legal, sejam bem-vindos, top. Gente, então vamos lá, vocês estão vendo aqui a telinha nossa, aqui eu vou trabalhar com vocês sempre falando aqui diretamente com vocês aqui pelo vídeo e também trazendo aqui com o nosso slide aqui algumas ilustrações, alguns pontos que é para ajudar a marcar aqui a temática que eu vou trabalhar com vocês. Esse é o primeiro episódio de uma série de 7 webinars, né? Webinar é essa estrutura que a gente tem aqui, né? Do Google Meet, onde a gente consegue tá mais fechadinho e podendo ter a oportunidade aqui de também dialogarmos, de interagirmos. Vocês têm total liberdade de irem perguntando e me questionando aqui, que daí eu posso interagir de um jeito ainda melhor, tá? Então, o webinar nos dá essa flexibilidade, essa proximidade maior, né? Então, assim, qual que é esse primeiro episódio aqui, né? Que é o Conectando Corações, navegando nos desafios dos relacionamentos modernos. O tempo passa na vida da sociedade, consequentemente na nossa, e muita coisa vai mudando, né? Daquilo que eram as formas de se relacionar dos nossos avós, as formas de se relacionar dos nossos pais, e as nossas próprias maneiras de nos relacionarmos, né? Muitos vão ter a percepção de que na própria jornada de vida, ou seja, na sua própria existência, mas lá atrás, há um tempo atrás, era diferente. Parece que as pessoas se relacionavam de outros jeitos, o jeito de se conversar, de se falar. Antigamente parece que era mais fácil, era mais difícil. Hoje parece que está mais fácil, está mais difícil. Cada um vai ter uma percepção subjetiva diferente, né, do que seria o jeito dos outros, né? Então eu vou falar um pouquinho disso, o que são coisas comuns a todos nós e o que também podem ser percepções individuais de cada um sobre os relacionamentos, né? A vida amorosa, ela tem um núcleo que se mantém estável e permanente ao longo dos séculos, vamos dizer assim, e há muita coisa também que se modifica. Então eu vou falar um pouquinho sobre esses desafios hoje aqui, tá bom? Não é para ser uma fala aqui muito longa, mas também não muito curta. Então, estou prevendo aqui um tempo aí de uma meia horinha para eu apresentar alguns pontos para vocês, para falar também de tudo aquilo que eu estou pensando, planejando aqui e também dos próximos passos aí que a gente tem, tá bom? Então, é isso aí. Vamos lá, vou puxar aqui para minha telinha, só um instante para eu fazer esse movimento aqui para eu poder interagir melhor com vocês. Aqui. Tá joia. Acho que dá para ver bem. Então, assim, bem-vindos, né, ao webinar. Então, ele é o primeiro episódio de uma série que eu dei o nome aqui, né, do Enrosco ao Amor Verdadeiro, né, como resolver os BOs do coração. Esse que é o ponto central. Então, esse é o primeiro episódio, depois eu vou falar dos próximos episódios, o que a gente vai tratar, falar
dentro dessa série que chama Do Enrosco ao Amor Verdadeiro, tá bom? Aqui é uma playlistzinha que eu estou montando ainda, né? Estava tocando a música agora no início. Que são pontos importantes da gente falar nisso que é essa questão, né, lá dos desafios dos relacionamentos modernos. Um pontinho que vale a pena da gente frisar, deixa eu ver se eu... é a questão, então, do passado. Então, assim, ó, métodos antigos de relacionamento que não se aplicam mais aos dias atuais, né? Como é que era lá no passado? Quando eu falo no passado, como eu falei antes, a gente pode pensar nesse passado de formas muito diversas, né? Um passado que tanto diz respeito à nossa própria história, ou seja, décadas atrás, alguns anos atrás, ou de um passado de gerações, dos nossos pais, dos nossos avós, né? As relações, né? Se a gente pensar numa palavrinha que diz muito sobre relacionamento, é o amor. Então, assim, é atual falar sobre o amor? Não é atual. Esse tema, o quanto que ele é um tema recorrente na nossa vida, né? Para as mulheres, e aqui eu falo como uma generalização, tá? Mas entenda que essa generalização, ela não é estrita, ou seja, todas as mulheres ou todos os homens. Então, sempre quando eu falo as mulheres ou os homens, são generalizações, sim, mas de um grupo, né? De uma quantidade de pessoas, não da totalidade das pessoas, só para a gente ter essa questão, que é um cuidado que a gente deve ter sempre na forma de falar. Então, assim, para as mulheres, falar sobre o amor é algo um pouco mais recorrente, mais permitido, socialmente é mais normal, tá? Falar. Para alguns homens, às vezes falar sobre amor é algo muito difícil, é algo muito... parece que deixa meio sem jeito. O homem, na verdade, no nosso tipo de sociedade, aqui Brasil, né, especialmente, o homem tem pouco, ainda já estamos num tempo melhor. Estou falando ainda sobre o passado, né, mas puxando um pouquinho para o presente. Então, a gente já está num tempo melhor sobre isso, mas ainda carregamos do nosso passado, do nosso aprendizado, dos nossos antepassados, enquanto homens, uma dificuldade de trazer aquela sensibilidade que nos permite falar sobre o amor. E um relacionamento conjugal, né, seja mesmo um namoro, né, um casamento, um relacionamento ele passa necessariamente pelo entendimento do que é o amor e de como é que esse amor se manifesta e se entrelaça no casal. Então, a gente tem que ter essa percepção de que falar sobre o amor é extremamente importante. Esse é um tema que ele diz respeito à vida humana desde sempre. Então, quando a gente fala de relacionamentos, geralmente a gente fala de relacionamento amoroso, né? Para especificar mais. Porque um relacionamento conjugal, ele traz essa percepção de que é importante que o amor se mostre. Então, um relacionamento, um casal que não consegue transitar entre si, né? Trocar afeto, carinho, amor, tem já grandes dificuldades de se estabelecer daqui para frente. Então é algo que a gente tem que ter atenção. Então lá no passado a gente tinha essa questão onde para as mulheres um pouco mais fácil de falar sobre o amor, fácil entre aspas, mas um pouco mais permitido, e para os homens algo mais difícil. E a gente tem, né, uma questão assim que é, aí puxando um pouco para o presente, né, os estilos de vida, as expectativas de comunicação que ficaram diferentes, a gente tem um tempo presente onde já, tanto para os homens quanto para as mulheres, já é mais permitido falar dos sentimentos, dos afetos, daquilo que a gente está vivendo. Então a gente vive um tempo onde o diálogo e a comunicação ele é mais livre, né? Então a gente tem que ter essa percepção de que falar sobre o amor já não é algo restrito só aos poetas, aos que produzem as canções, né, aos músicos, aos compositores, né, aos filósofos. Não, falar do amor é algo da vida cotidiana, é algo que todos nós podemos nos permitir. Então, que a gente pode, então, ter uma relação que ela permite mais trocas. Então, essa é uma das grandes diferenças entre o passado e o presente, né, desse passado e desse presente, é do como que a gente comunica mais ou se permite mais ter trocas de afeto.
Por enquanto aqui, só me digam, estou conseguindo falar num ritmo tranquilo, vocês estão conseguindo me escutar? Já me falaram que estava ok, mas se tiver dúvida aqui, me deem um toque aqui, tá? Para mim tá ótimo, Vitor. Pode continuar, Perfeito. tá ótimo. Tocar a ficha aqui. Então, assim, o que é interessante da gente observar, né? Nesse presente que busca comunicar mais, é que por não, por a gente não ter um hábito histórico de gerações, porque essas coisas não se ensinam na escola, então a gente traz muito das nossas famílias lá do passado para cá, a gente não aprendeu, e eu falo enquanto sociedade, a gente não aprendeu propriamente a falar sobre, a expressar mais aquilo que a gente sente, aquilo que a gente está pensando, a ter uma empatia um com o outro, a gente conseguir falar com empatia, de tratar bem quem está junto com a gente, né? A minha esposa, e a minha esposa me tratar bem. Então, não que a gente se trate mal, mas meio que a gente vai aprendendo aos trancos e barrancos, né? A gente vai aprendendo meio que na marra, né? Com cada tombo que a gente leva da vida, das coisas, dos relacionamentos, a gente talvez aprenda um pouco mais. Alguns aprendem mais rápido, outros aprendem bem devagarinho. Né? Então, isso às vezes gera um descompasso no relacionamento. Então, se a gente fala de um relacionamento, de um casamento que acabou de acontecer, né? Começou agora, tem um ano, pô, de repente já tem encrencas, situações que vocês acabam vivendo que, num relacionamento de 10, 15, 20 anos, já são outras demandas, porque, claro, com o passar do tempo, algumas coisas o casal vai amadurecendo. Então, às vezes, um amadurece mais, outro amadurece menos, mas, de qualquer forma, o casal vai amadurecendo ao longo do tempo. Então, há um ganho de aprendizado experiencial, ou seja, onde cada um aprende na vida, né, nas coisas da vida. Então, é importante que a gente tenha essa percepção de que não se aprende na escola e que a grande dificuldade do tempo presente, e aí mirando um pouquinho para o futuro, né, é que a gente tem que entender assim, quais que são as necessidades que a gente tem, na verdade, de tornar esse relacionamento mais atual, mais vivo, mais intenso. Né? Então, essa necessidade, então, que eu coloco ali, né, o desejo de conexão e entendimento, que é algo essencial, mas ele se mostra mais visível. Então, agora as pessoas cada vez mais buscam, pô, como é que eu faço para me entender com a minha esposa? Como é que eu faço para me entender com o meu marido? Por quê? Porque eu quero estar junto, então, né? E aí é o dilema, né, desse presente para o futuro, que é o dilema de, tá tão fácil hoje buscar uma nova relação, né? A gente ainda vai falar disso nesse episódio de hoje e nos próximos também, sobre as tecnologias que influenciam a velocidade das relações, né? Tá tão fácil acabar e começar uma relação, né? Fácil entre aspas, porque quebrou-se já aquela cristalização, aquela conserva que dizia assim, não, tem que ser para a vida toda, casou, não pode ser com mais ninguém. Então, não, hoje as pessoas vivem uma maior liberdade da possibilidade de sim se separarem quando acharem que é o caminho e de se unirem com novas pessoas quando acharem que também é o novo caminho. Então, a gente vive isso com mais intensidade e, ao mesmo tempo, o dilema, então, de, tá, mas vamos lá, em algum momento eu tenho que me acertar com alguém. Por quê? Porque eu quero me acertar com alguém, eu quero estar. Então, independentemente de você ter ou não se separado, ou estar em separação, ou de você estar sempre com a mesma pessoa, o dilema não muda, mas, ao mesmo tempo, muda a vontade de manifestar isso, de fazer acontecer, que é, assim, de se conectar, de conseguir ter diálogo e conexão clara. Então, aquilo que então, até então a gente vive hoje, já não com mais liberdade, que é a expressão do afeto, a gente ainda tem como dilema o como fazer isso. Como comunicar que ama, que tem carinho, que gosta, de um jeito prático, no dia a dia. Então, esse é um dos grandes dilemas aí, dos desafios que a gente tem, do presente para o futuro, dessa forma da gente se relacionar, né, das relações amorosas se estabelecerem, tá? Então, vale a pena a gente ter atenção nisso. E aí, então, assim, os desafios dos relacionamentos modernos, né? Então, a gente tem lá, aqui a imagenzinha, ela é bem, fala por si, né? A gente vive um mundo aí, principalmente nessa última década e meia, nessa última década,
Anos 2010 para frente, o Brasil em especial viveu uma revolução de informação através dos smartphones e da internet mais veloz, absurda. A gente não tem aprendizado suficiente ainda para dizer assim quais os impactos disso na vida humana em geral. Quem dirá nos relacionamentos amorosos, né? Eu falo muito pela minha experiência em consultório. Então, eu sou psicólogo, psicoterapeuta, já há mais de 20 anos que eu atendo as pessoas, né, focado em relacionamentos, estou atendendo casais, mesmo na parte individual, né, lidando com questões de relacionamento. Então, uma temática que sempre é recorrente em qualquer instância terapêutica diz respeito à vida amorosa. Né? Como é, pô, mas me traiu, não me traiu, estou inseguro, estou preocupado, então tudo isso. Né? E aí vem a sobrecarga de informações, um monte de coisa que antes os casais nem se preocupavam em lidar, hoje começam a ter. Não que sejam coisas novas no sentido de que, por exemplo, traição. Traição é algo que sempre existe na história da humanidade, não é uma coisa nova. Mas as formas de se comunicar, as inseguranças, elas são transmitidas de jeitos novos. Então, a tecnologia, né, o excesso de conteúdo, isso afeta, cria ruído na comunicação de um casal. Vou dar um exemplo. Né? Vou mudar um pouquinho a tela aqui só para a gente ter uma dinâmica um pouquinho maior. Vocês estão me vendo agora em tela inteira aqui, né? Vou dar um exemplo. WhatsApp. Né? Como é comum quando os casais entram numa dinâmica assim e aí não vou julgar se é certo ou errado, porque cada casal decide os seus rumos, mas tem impacto, toda decisão tem impacto. WhatsApp, mensagens. Então, de repente, você mandou lá um bom dia, né? Você já saiu de casa, bom dia. E o outro responde bom dia. Para alguns casais isso vai ser o quê? Mas de repente faltou colocar assim, bom dia, meu amor. Mas, pô, só me mandou um bom dia, o que aconteceu? Ou eu falei, eu te amo, e aí é uma comunicação meio que padrão, né? Quando um fala eu te amo, o que o outro tem que falar? Também te amo, meio que uma praxe dos casais, assim. Em geral acontece isso. Agora, quando um diz eu te amo e o outro não diz, né? Então, existe uma certa velocidade de informações que às vezes o casal não passaria, né? Se não tivesse ali uma facilidade na troca de mensagens, às vezes só se veria lá na frente, no final do dia. Não, às vezes os casais vão ter tanta liberdade de troca, de comunicação, que às vezes não sabem o que fazer com isso. Por quê? Porque o tempo todo tem que existir um certo cuidado do como fazer essa troca de um jeito amoroso, cuidadoso, empático, e muitas vezes a gente não vai estar na mesma sintonia. Vou falar disso ainda, assim, a dificuldade que os casais têm agora pelas comunicações mais fluidas e livres, a dificuldade que tem de se comunicar com sintonia. Porque pensa assim, ó, você acabou de chegar em casa, exemplo, você acabou de chegar em casa, no meu caso, acabei de chegar em casa, a minha esposa já estava lá em casa, ela vai estar em outra frequência, na frequência da casa, com os nossos filhos, vai estar lá lidando com as questões do lar, porque ela já chegou antes do que eu, e quando eu chego num outro movimento, eu chego ainda ligado com o trabalho, com as coisas que eu estava vivendo, com as preocupações ou com as informações que eu estou aqui, e ela com as dela. Então, assim, a gente está em lugares diferentes, lugares mentais diferentes, por mais que estejamos no mesmo lugar físico, né? Então, assim, já às vezes vai ter dificuldade para entrar na mesma frequência de comunicação, para que não dê enrosco, não dê briga. Agora, imagina que, de repente, você está no teu trabalho, num outro fluxo, você recebe uma mensagem, oi, meu amor. Cara, você tem que parar tudo que você está fazendo para conseguir dar a atenção devida para responder oi, meu amor, tudo bem por aí? Às vezes a mensagem é simples, mas a busca de frequência que a gente tem que fazer e a reorganização mental, às vezes, é muito grande. Então, às vezes, a gente só vai responder assim, depois te respondo. Ou, às vezes, nem responde, pô, mandei mensagem, viu e não me respondeu. E por aí vai. São questões que a gente tem que ter muita atenção aí nos casais, sabe? Deixa eu voltar a compartilhar a telinha. Vamos ver se vai. Não foi? Claro que não foi. Que eu tenho que apertar o play de novo. Aqui. Vamos lá? Beleza.
Então, assim, sobrecarga de informações, tá? É algo que a gente tem que tomar muito cuidado nos dias de hoje, porque elas vêm em excesso, não só do próprio relacionamento, que se sobrecarrega com fotos, com mensagens, com compromissos, como também com as informações do mundo, que vem numa intensidade muito maior. Então, isso os casais estão tendo que rebolar bastante. Mudanças de valores, né? A busca pelo melhor pode nos afastar dos valores que fortalecem um relacionamento. Aquela coisa assim os gurus da internet. E aqui não quero ser mais um guru de internet aqui para vocês, né? Para ninguém. Porque a gente tem que ter a liberdade de escolher os nossos próprios caminhos. Mas algo que tem acontecido, já acontecia, né? Mas agora com muito mais intensidade, com muito mais força, é a gente dizendo assim, o que é certo e o que é errado, o que tem que ser e o que não tem. Pô, isso é complicado, porque aí criam expectativas, né, de uma relação perfeita, da relação tendo que ser uma relação ah, ideal, né, onde os casais são sempre felizes, estão sempre de bem, e pera lá, não, as relações, elas transitam muito entre alto e baixo, né, tem momentos que o casal vai estar bem, tem momentos que o casal vai estar com dificuldades, né, então, assim, nesse sentido, a gente vive, não só para relacionamentos amorosos, mas para a vida como um todo, a gente vive o desafio de conseguir ter uma relação real, e não uma relação idealizada. A gente pode ter ideais e deve ir atrás desses ideais, mas a gente tem que aprender a lidar com a frustração de que a realidade se impõe, ela impera. Então a gente sempre tem esse desafio, é um desafio humano. E para os casais, em grande medida, isso acontece, que é o desafio de lidar com a fantasia e a realidade. A gente tem a fantasia, né, o desejo de que a relação esteja bem, mas, pô, tô vivendo uma relação que às vezes está difícil, então tô infeliz por causa disso. Né? Então, o sucesso da minha vida, né, a resposta de felicidade, ela só vem se tudo estiver perfeito. Não tem felicidade que aconteça a partir da perfeição. A perfeição é um ideal a ser buscado, mas o processo de busca, que é de cair e levantar, de tombos, de aprendizado, de erros e acertos, esse processo é o que de fato a gente tem que assimilar como realidade e aprender a extrair dali algum nível de felicidade. E é possível, e é muito interessante. Então, poder se sentir feliz numa relação é uma realidade, sim, desde que a gente se desprenda, se desapegue dessa parte que que a gente se desprenda dessa parte que é o ideal, né, de uma relação perfeita. E aí vem, então, como eu estava falando, as expectativas irrealistas, né? As redes sociais, elas criam expectativas irreais sobre o amor, né? Então, a vida a dois, é muito legal, a gente vê, transita aqui, eu uso bastante o Instagram, né? E o YouTube também. Então, a gente vai ter, assim, muito essa coisa do casal, que é o casal que tem suas conexões, alguns trazem muito pela comédia, então a gente tem que ter o cuidado de separar, né? Aquilo que seria algo que é um entretenimento para casais, aquilo que seriam certos modelos de relação, seja pela parte religiosa, seja pela parte cotidiana em si, a gente tem que ter a separação de que a experiência do casal, somente o casal pode dizer daquilo, mais ninguém. Cada casal vive seus dilemas únicos. A gente não pode esquecer disso. Eu não estou vendo se a gente tem perguntinhas aqui, mas se tiver, deixa eu ver aqui, vocês dão um grito aqui, dá um jeito, dá um grito, levanta a mão aqui, tá bom? Então, vamos lá, a princípio não, tudo certo. Seguimos. Então, estratégias para fortalecer a conexão do casal, né? Então, aquilo que talvez você já tenha ouvido falar, então não vou trazer necessariamente uma novidade, mas que é importante que eu fale, uma comunicação clara, né? Aprenda a falar e ouvir verdadeiramente, né? Praticando a empatia. Lembra lá que eu falei, voltando só rapidinho aqui, dessa questão do presente e futuro, né? Dos desafios, que hoje no presente a gente já consegue comunicar
mais aquilo que a gente sente, falar sobre o amor, sobre o afeto é algo já mais permitido, tanto para homens quanto para mulheres, e que o desafio é achar o como fazer isso, né? Aí eu volto para cá que a comunicação clara, ela diz respeito a esse como. Então, como é que eu faço para ter uma comunicação clara? Primeiro eu tenho que ter clareza do o que eu estou sentindo. Então, a comunicação, ela diz de um autoconhecimento. Então, eu preciso me conhecer melhor, os meus sentimentos, os meus pensamentos, para eu poder dizer para o outro o que eu estou sentindo, né, o que eu estou percebendo. Então, é muito comum que os casais briguem porque comunicam um para o outro ah, as coisas projetadas, ou seja, eu projeto no outro, né, como se fosse um holograma, né, eu projeto meus pensamentos de preocupação, de medos, de inseguranças no outro. Então é o outro que está com problema, é o outro que fez errado, é o outro que não me dá atenção. E com muita facilidade os casais brigam porque sempre estão apontando, ó, o quê? O dedo. Eu gosto dessa ilustração assim, né, de que quando a gente aponta um dedo para frente, tem mais, ó, pelo menos mais 3 dedos apontando para mim. Então, sempre que a gente parar para criticar o outro, no caso, eu criticar minha esposa, ou minha esposa me criticar, a gente deve ter um discernimento, assim, de que o quanto que isso que me incomoda nele ou nela diz sobre mim mesmo, as minhas dificuldades, o meu não entendimento do que eu estou sentindo, passando. Então, a comunicação clara, ela necessariamente passa por, primeiro, entender melhor o que está se passando aqui dentro, e aí, ó, tem um itemzinho ali que está ali, ó, praticando a empatia. Cara, o que é praticar empatia, né? Deixa eu puxar para cá. Aqui, né? Isso, agora parece melhor. Praticando empatia. O que quer dizer isso? Praticar empatia é algo essencial, né? No psicodrama, que é uma das vertentes da psicologia que eu utilizo em consultório, a gente tem uma premissa de que é preciso trabalhar a dupla empatia, ou que a gente pode chamar de tele, ou seja, quando ambos conseguem ser empáticos um com o outro, né? Mas como é que se faz isso? E aí um dos nossos teóricos, né, do psicodrama, que quem fundou, que é o Jacob Levi Moreno, que ele fala, ele traz uma metáfora do que vem a ser essa dupla empatia, essa tele, que é essa questão que eu arrancar os meus olhos e colocar no lugar dos seus, e eu tiro os seus olhos e coloco no lugar dos meus, né? É como se a gente pudesse se colocar de fato no lugar do outro. Só que além disso, que eu me coloco no lugar do outro e passo a sentir o que o outro sente, então ter uma compreensão mais sensível sobre o que o outro está vivendo, é que do lugar do outro eu passo a me enxergar, por isso dos olhos. Então, isso é muito interessante, porque na empatia, além do desafio de eu ter que me colocar no lugar do outro, eu conseguir me enxergar a partir da visão que o outro tem de mim. Isso requer muito diálogo e comunicação. Então, os casais têm sempre esse desafio. Quando a gente passa a ter essa capacidade de inversão de papéis, de dupla empatia, de tele, muita coisa positiva acontece. Então, fica a dica aqui, né? A comunicação clara é nesse nível, né? Então, respeito à individualidade, essa é outra coisa que ajuda a fortalecer um relacionamento. Então, né, o que é importante? Os casais vivem o dilema de se misturarem. E nisso de se misturar, a gente se perde na nossa individualidade. E é importante que a gente entenda e respeite a individualidade do outro e a nossa também, consequentemente. Então, às vezes os casais fazem tudo junto, tudo é junto, e, mas quem sou eu mesmo? Já não lembro mais. Né? Então, eu vejo isso em consultório com muita frequência, né, de que as pessoas esquecem de si, por amor, por carinho, por doação, né, vou abdicando dos meus desejos e das minhas vontades individuais em prol da família, do casamento, mas isso tem um preço. Então a gente não pode esquecer de que a gente tem que também respeitar as individualidades de cada um. Isso é um grande desafio da atualidade, hein? E aí, ó, cultivar a vulnerabilidade. Então, naquela mesma pegada onde a gente tem a possibilidade atual de falar mais do que a gente sente,
às vezes, e muitas vezes, é difícil falar das nossas fraquezas, daquilo que a gente tem dificuldade de expor, de falar, dos nossos sentimentos mais difíceis, de até mesmo de admitir que sente. Um ciúme, por exemplo, né? Que é muito comum entre os casais, mas muitas vezes o casal tem dificuldade, né? Um ou outro no casal tem dificuldade de assumir que sentiu ciúmes. Né? Não é errado sentir ciúmes. Também não quer dizer que faz bem sentir ciúme em todo momento. Isso ainda eu vou falar mais para frente, não hoje. Mas admitir que a gente sente algo que diz, às vezes, de um sentimento mais negativo, que sentiu raiva, que tá brabo, ou que tá com ciúmes, ou que tá triste por uma atitude do outro, às vezes é muito difícil. Então, conseguir falar isso com a comunicação clara, com empatia, e se mostrar vulnerável e frágil também é um ponto importante, tanto para homens quanto para mulheres. Então, a gente tem que ter muita clareza nesse sentido, tá? Que olha lá, quem que falou aqui? A Rafaela. Está tudo ótimo. Ah, que bom, Jéssica. Essa parte da vulnerabilidade é a mais complicada. Exatamente. Então, você vê, para alguns vai ser se colocar no lugar do outro, para outros vai ser de se mostrar mais vulnerável. Né? Ainda vivemos uma sociedade em que o homem tem que ser o forte, a fortaleza, não pode, aquela ideia de homem não chora, né? Cara, é importante mostrar vulnerabilidade. E às vezes a própria mulher também vai se mostrar durona, né? Vai se mostrar ali firme, de não, bora lá, tá? Mas tem horas que a gente não tá legal e precisa ter essa troca. Por quê? Porque quando a gente admite e assume e comunica as nossas vulnerabilidades, isso dá chance para que o outro, quem está com a gente, consiga nos acolher, consiga nos aconchegar, né, abraçar, dar força. Agora, se o outro nunca sabe o que está sentindo, como é que vai ajudar? Né? Se eu nunca sei o que a minha esposa está sentindo direito, nas coisas frágeis que ela vive, nos sentimentos e nas questões que ela está passando, como é que eu vou conseguir acolher ela? Então, requer uma atenção minha para perceber, mas a comunicação clara daquelas vulnerabilidades para que eu possa acolhê-la. Então, esse é um ponto central aí também. Como é que eu tô aqui no meu tempo? 8 e... A gente começou com uns... Tá, vamos lá. Talvez, vai dar uns 40 minutinhos, vai dar bom. Então, assim, ó, momento de reflexão, tá? Eu gostaria que vocês parassem agora para pensar um pouquinho. Era para estar no Spotify. Aqui. Gostaria que vocês parassem para pensar um pouquinho, assim, nesse momento. Se você está num relacionamento, gostaria que você pensasse no teu relacionamento agora. Se você já passou, não está num relacionamento, mas já passou por uma relação anteriormente, pensa nessa relação que já foi. E se porventura você está aqui e nunca entrou num relacionamento, porque às vezes a pessoa, acontece isso sim, né, da pessoa passar por muitas experiências amorosas, mas nunca um relacionamento, assim, poderia chamar de um namoro, ou até mesmo um casamento e tudo mais. Pense no que você idealiza como questão. Assim, pare para pensar um pouquinho no que você entende que seria o teu maior desafio no teu relacionamento. Para pensar agora, daquilo tudo que você está vivendo hoje, qual que é o teu maior desafio? Qual seria? Para pensar nesse momento nisso. Diz respeito a comunicar, diz respeito a se sentir amado, amada, a conseguir transmitir amor, diz respeito a não brigar, a conseguir ter paz e sossego na relação. O que seria? Tenta parar para pensar nisso nesse momento, no seu maior desafio, não digo o único, mas o maior. Talvez você consiga dizer, Vitor, às vezes eu escuto isso, Vitor, não consigo botar numa pirâmide, onde o que mais preciso olhar é uma coisa só, parece que vem tudo junto, tudo misturado. Pode ser? Pode. O maior desafio é desmisturar todos os problemas que você vive no seu relacionamento, para começar a ter clareza e poder olhar o que você vai mirar primeiro. Opa! Aqui. Se possível, escreve aqui no chat aqui para só numa única palavra assim, qual que é esse maior desafio? Só para eu poder ter alguma percepção assim do como é que a gente caminha aqui.
Tenta. Se ninguém escrever, tá tudo bem também. Mas eu entendo que poderia ser importante esse momento. Que, no meu caso, mostrar a vulnerabilidade mesmo. Beleza, Jesse. O Felipe, ciúme e mostrar a vulnerabilidade. Uhum. Vai tentando observar isso, desse maior desafio, e aí vem um terceiro passo, que seria assim, você sabe como superar isso? Ou se você já superou, como é que você fez para superar? Essa pergunta vale ouro. E não tem problema não saber, mas você já parou para questionar como que faz para lidar com esse desafio? Como é que faz para superar ele? A Rafaela, acho que é a questão da paz e da briga, de se sentir em paz e de superar a briga. É isso, Rafaela? Como é que eu faço para superar isso? Através de muita terapia mesmo. Terapia ajuda bastante, né? Terapia de casal é muito interessante. Quando os casais optam em fazer terapia, eu sempre trago um alerta. É importante que os dois queiram. Porque às vezes, geralmente, um quer e o outro não. O outro tá, não sei se eu quero. Não. Aí uma terapia de casal não funciona bem. Por quê? Porque vai ser sofrido. Tem alguém que não quer. Então, a terapia, a gente não consegue forçar, abrir a cabeça da pessoa e forçar, mexer lá dentro. Então, é importante que ambos queiram. E quando ambos querem, é muito produtivo. Vale muito a pena. Se não, quando um quer só e o outro não, vale muito a pena fazer uma terapia individual. Isso vai ajudar no relacionamento também, a partir das mudanças que você estabelece para si mesmo. Né? Então, sim, terapia faz muito bem para essas questões. Então, vale a pena a gente pensar assim, pô, como fazer isso? Por que eu estou pondo essa questão, né? Então, assim, como é que a gente faz, então, para fortalecer, né, o relacionamento? Trabalhar aquelas questões lá, é extremamente importante. Então, tem 3 itenzinhos aqui que eu resumi, né, que são assim, o amor próprio. Então, o fortalecimento do relacionamento começa em nós mesmos. Então, é importante que a gente trabalhe essa questão do autoconhecimento, do amor próprio, de primeiro ame a si. Parece egoísmo, não é? Primeiro eu preciso me amar. Depois eu vou conseguir jogar amor para os outros. Né? Se eu não me amo, como é que eu vou compartilhar amor? Amor não é um negócio só que a gente recebe, o amor é algo que a gente dá e recebe, é troca. Então, primeiro eu preciso fortalecer e focar no meu amor próprio, diferente de ser egoísta, tá? Conexão genuína, né? Encontre maneiras de se conectar de modo autêntico com o outro. Isso vem muito daquele item lá que eu falei antes, da comunicação clara. Então, a gente tem que saber o que comunicar. A gente precisa entender melhor o que a gente sente, o que a gente pensa, para a gente poder trazer com clareza o nosso pensamento, as nossas emoções. Então, isso é extremamente importante. Devemos ter clareza nisso. E um outro ponto que é o crescimento contínuo. Né? A gente tem que investir em desenvolvimento pessoal, né? Seja por terapia, seja com cursos, com leituras. Tudo isso é muito importante. Quando a gente se dedica para algo, quando a gente para estudar, entender, compreender mais, como é que a gente não vai ficar bom nesse assunto? A gente passa a ficar melhor. Né? Qualquer coisa que a gente para se dedicar, para estudar, a gente sai da posição de vitimização diante das coisas da vida e a gente passa a assumir a nossa autorresponsabilidade. Né? Isso é um gesto de amor próprio, que eu estava falando antes. Esse é um gesto de falar assim, cara, não, é comigo. Não sei o que fazer ainda com isso, mas vou tentar achar. Então eu paro para olhar para aquilo, não só para fugir ou me defender daquela questão. Eu vou buscar novos caminhos. Não sei como, não sei, então vou buscar. Uma hora eu acho, seja com um curso, seja com uma terapia, seja lendo algo, conversando com alguém, tantos caminhos que podem acontecer para que esse crescimento se estabeleça. Isso previne problemas no relacionamento e ajuda a sanar, a curar aquelas dores e sofrimentos que vocês podem estar vivendo. Né? Então, assim, do Enrosco ao Amor Verdadeiro, que é essa série que eu criei aqui, né?
quais que são os nossos próximos episódios. Eu vou falar um pouquinho disso também para que vocês tenham clareza. Então, hoje a gente falou um pouco dessa temática aqui dos desafios da modernidade. Então, o próximo episódio, que vai ser em breve, vocês fiquem atentos aí às redes sociais, aí, se você já está recebendo minhas mensagens aqui pelo WhatsApp ou por e-mail, legal, vai ser transmitido também, mas fique atento aí. Então, a gente vai ter a evolução dos relacionamentos na era digital, então vou aprofundar um pouquinho mais essa questão, onde a gente vai abordar o impacto, né, que a tecnologia tem nas interações amorosas, em especial, né? Então, é um pouco dessas questões assim, que acontecem muito com a tecnologia, seja relacionamentos amorosos à distância, presencialmente, mas o quanto que isso impacta nas relações. A comunicação eficaz e a empatia, né? Então, vamos olhar um pouco mais para isso, vou passar algumas técnicas para vocês, vai ser bem legal. Então, a escuta ativa, né, que é algo que a gente tem que trabalhar. Então, quem é terapeuta, no meu caso aqui, eu acabo naturalmente desenvolvendo muito a escuta ativa, mas não quer dizer que, às vezes casa de ferreiro, espeto e pau, né? Às vezes eu esqueço lá e deixo de fazer isso em casa. Dá rolo, porque a gente tem que ter a capacidade de parar para escutar com atenção, com consciência, quem está ali, quem a gente mais ama. Então, quando eu lembro, opa, já puxo de volta, já só ajuda a descomplicar muita coisa. Inteligência emocional nos relacionamentos. Então vai ser também o quarto episódio, no caso, né? O terceiro depois desse, que é a inteligência emocional nos relacionamentos. Então, como é que você aprende a entender e a dominar mais as suas emoções? Isso é extremamente importante, né? Redes sociais e a dinâmica dos relacionamentos. Então, vamos falar um pouco desse impacto que hoje eu pincelei aqui, né? Como é que tudo isso acontece? Como que a gente gerencia aquela expectativa, aquela fantasia que se cria diante daquela aquela enxurrada de informações que a gente vive, superando conflitos e fortalecendo laços. Esse episódio, além dos outros que são importantes, mas esse tem um destaque realmente significativo. Então, vamos pensar e desenvolver estratégias também, né, que ajudam na resolução dos conflitos, né? Extremamente importante. Vou falar sobre perdão, sobre confiança, coisas simples, né? E aí, né, no último episódio, então, falar sobre construindo relacionamentos duradouros. Então, como é que a gente faz para ter uma relação que dure? Ainda está de pé aquela ideia de que felizes para sempre, né? A gente vai desidealizar isso, mas ao mesmo tempo existe sim o desejo, a vontade, o objetivo de quando a gente está com alguém, não é com prazo para acabar, é para seguir em frente, né? Então, como é que a gente se esforça, assim, para ter um relacionamento duradouro? Falar desses pilares que fundamentam, né? A paciência, a confiança, a entrega, a parceria e a positividade, que são os pilares básicos aí de um relacionamento. E aí, assim, falar um pouquinho para vocês aqui, só para entender, assim, por que eu estou fazendo tudo isso, né? Que é o Redefinindo o Amor, né? Que é uma jornada de autoconhecimento e transformação. Como é que surge tudo isso? Então, há alguns anos eu passei por grandes dificuldades no meu relacionamento. Eu quase me separei mesmo. Mais de uma vez. Então, muita coisa rolou, né? Muita coisa mesmo. Então, eu e a Andréia, que é a minha esposa, a gente passou por situações muito difíceis. É uma relação já de 25 anos. Estamos casados há 17 anos, isso mesmo. E temos 3 filhos, então é uma relação que eu me orgulho, sou muito feliz hoje, e fui já antes, e sou, mas não quer dizer que não passei por desafios, por perrengues, né? Por BOs, enroscos, né? Então, muito do que eu falo aqui para vocês e do que eu também trago em consultório diz da minha experiência clínica, sim, do meu estudo, mas também diz muito da minha experiência pessoal, de tudo aquilo que eu passei. Então, eu sei que nos relacionamentos, assim como eu já passei, né, por momentos de escuridão, momentos onde tudo parecia sem saída, momentos de dúvidas, difíceis de passar. Por que eu faço agora? Meu Deus do céu, né? Pedindo uma iluminação, momentos de incerteza. Eu sei que isso acontece nas relações, não é numa nem duas, isso acontece mesmo, é muito frequente, porque faz parte do aprendizado humano, né? Em cima dessa escuridão, das dúvidas, das incertezas, né? Por fim, eu pude passar, sim,
por um momento de luz, de entendimento, de clareza. E é isso que eu busco aqui compartilhar, né? Eu descobri que o amor, ele não é um sentimento em si. O amor é uma escolha. E isso é fundamental, porque quando a gente entende que o amor é uma escolha, a gente assume a responsabilidade que a gente tem nessa relação. E aí tudo passa a ser diferente, porque é bom ficar junto quando a gente se ama, tá? Mas o amor é uma escolha. Eu escolho amar. E isso é um ponto, é uma virada de chave absurda que eu tive na minha vida e que eu vejo com os pacientes, porque é algo que, quando a gente está na dor e no sofrimento, naquela escuridão e na incerteza, a gente só sente, a gente não entende e menos ainda tem a capacidade de escolher os caminhos, né? Então, em cima disso, eu fiz uma promessa de me dedicar a ajudar as pessoas para que os seus relacionamentos se tornem mais saudáveis, mais sintonia, mais respeito, amor, alegria. Essa é uma promessa que eu já há alguns anos estabeleci, frente ao que eu vivi, e que, a partir dessa compreensão e dessa luz, eu entendi que é possível alcançar. Então, a partir disso, dessa experiência pessoal que eu tive, da minha experiência profissional, e dessa tomada de decisão, que surge o Redefinindo o Amor, que é um projeto, né? Esse projeto do Redefinindo o Amor, hoje ele já é uma plataforma, né, uma plataforma de ensino, né? O que tem dentro dele, né? Então, muita coisa aconteceu nesse tempo todo. Então, eu escrevi um livro, né, que é Quando a Relação Não Vai Bem, o que fazer sobre isso, é um material de apoio, né, que traz detalhes, traz os 5 pilares que sustentam um relacionamento saudável, isso é muito interessante. Ele não é um livro longo, né, tá aqui na minha mão, é um livrinho curtinho, porque é para ser dinâmico, né, mas é algo que eu escrevi com muito carinho já há alguns anos, e que embasou, e também continua embasando esse projeto do Redefinindo o Amor, né, essa plataforma que hoje a gente tem, né? Então, onde nessa plataforma tem o Redefinindo o Amor enquanto e-book, né? Tem, então, como eu falei, né, aonde eu entendi que o amor é uma escolha, tem o curso Escolho Te Amar. Então, ali eu trago, assim, com profundidade, os 5 pilares básicos que eu já apresento no livro, né, que eu escrevi, e aprofundo ainda com mais 7 pilares avançados de entendimento e de sustentação da relação, né? Então, o Escolho Te Amar é um curso que é realmente para ajudar nesse processo de entendimento do amor e de como que uma relação pode se estabelecer num nível mais profundo. Ali nessa plataforma tem um outro curso que eu gravei, que é o Sem Ansiedade, né? O que é esse curso Sem Ansiedade, né? Algo que está muito presente na vida das pessoas, mas que atrapalha muito os casais, é a ansiedade. Quando uma pessoa no relacionamento está num ritmo ansioso, diferente do ritmo do outro, aquilo gera um descompasso, gera um sofrimento, que muitas vezes vai minando a relação. E os casais tendem a brigar, se desentender com muito mais frequência. Então, nesse curso, a pessoa ali, o aluno que entra, ele tem a capacidade de aprendizado de como lidar, achar ferramentas para lidar com a ansiedade, para fazer isso baixar também, né? É algo complementar a um tratamento, né, de uma ansiedade que seria mais no nível patológico, então não é assim a solução milagrosa, mas é algo que complementa, que ajuda, muitas vezes, a gente identificar uma ansiedade que a gente nem percebe na gente, mas que pode estar interferindo na qualidade da relação. Dentro ainda desse projeto, né, do Redefinindo o Amor, né, tem lá o curso da ativação da sua energia diária. Esse aqui eu gravei com a Andrea, com a minha esposa, que ela também é terapeuta. E ali a gente trouxe algumas práticas que são simples, mas muito eficazes para ajudar a gente a ter a nossa energia mais para cima, uma recarga, né, daquela baixa que às vezes tem no dia a dia. A rotina, o cotidiano é algo que destrói muito o casal. E muitas vezes a gente se sente com uma baixa energia. Então, essas ferramentas que tem na ativação da sua energia diária ajudam a gente a ter um upgrade ali bem, bem legal, assim, para que a gente possa achar outros caminhos, né, de estar bem no dia e na relação também, né? E dentro da... Cadê aqui? Sumiu. Volta. Aqui.
dentro da plataforma do Redefinindo Amor, o que eu faço também ali? Eu procuro ter mais interações, além dos cursos e do livro, eu procuro fazer a cada semana um vídeo para responder as perguntas, as dificuldades que os alunos têm, né, nos seus próprios relacionamentos. Ali eu sempre trago vídeos com respostas, com informações que complementam e ajudam também quem faz parte ali da plataforma, dos alunos, né? E além das lives semanais, assim como a gente está fazendo aqui, né, esse webinar, tal qual são as lives, né, onde a gente tem a oportunidade de conversar, de interagir. Cada semana eu trago um tema novo, eu aprofundo uma questão e também dou oportunidade para que a gente possa interagir, tá? Então, assim, eu não vou me estender mais, eu quero sim apresentar o Redefinindo o Amor enquanto oportunidade para vocês, tá? Acho que vale a pena aqui, eu vou apresentar agora sim, mas o foco não é esse, mas eu gostaria de trazer uma oportunidade, então eu vou apresentar isso ao longo dos próximos webinars, mas que assim, ó, uma oportunidade completa. Então, quem tem interesse em participar do Redefinindo o Amor, dessa plataforma, eu vou só explicar um pouquinho aqui como é que é. Por exemplo, o curso Escolha Te Amar, se ele fosse comprado isoladamente, ó, o valor dele é de R$349. O livro, que é o Quando a Relação Não Vai Bem, o valor dele é de R$149. O curso Sem Ansiedade, R$249. Vou explicar isso, por que eu estou passando esses valores aqui, ó. O curso Ativação da Sua Energia Diária, R$189. Tudo isso, se você fosse comprar individualmente, para poder fazer o uso e se beneficiar dessas ferramentas que eu trago, daria quase R$1.000, né? Além desses vídeos semanais e das lives exclusivas ali, que não tem valor específico, é algo imensurável, porque a experiência individual que vai dizer o valor que isso tem para você, né? Tudo isso seria, então, praticamente R$1.000. O que eu gostaria de apresentar para você como oportunidade? Oportunidade. Vocês vão dizer se é uma oportunidade ou não. O acesso anual, né? Para você ter o acesso anual. Então, em vez de fazer num valor de 938, fazer por 699, só que esse não é o valor final. Por quê? Eu quero te dar um desconto, né, de 60%. Olha que interessante. O valor do curso, se você utilizar aquele cupom, escrevendo aqui, ó, AMOR, que é o nome do cupom que você escreve ali na página para você comprar a plataforma, o acesso anual, então fica em R$263, mas se você ainda optar em fazer o pagamento à vista, sai por R$237, de você poder usar todas essas ferramentas aqui, ó, do Redefinindo o Amor. O acesso aos vídeos semanais, com perguntas e respostas, as lives semanais exclusivas, gravadas para ter acesso posterior, você pode assistir depois, sempre. O suporte contínuo, né, para os alunos da plataforma, o curso Escolha Te Amar, o e-book Quando a Relação Não Vai Bem, o curso Sem Ansiedade, o curso Ativação da Sua Energia Diária, tudo isso, então, sai por R$237 se você comprar à vista, ou ainda, você pode até mesmo parcelar, né, com parcelas mensais de R$26. Então, assim, é um preço bem baixo, é um preço de um lanche, de um dia. Então, é algo que eu gostaria de oferecer como oportunidade para vocês. O foco é de dar oportunidade mesmo, de ajudar. Esses webinars, eles vão trazer mais conteúdos. Se você quiser só focar no webinar e só desfrutar dos conteúdos que ele tem, tá tudo bem.